Nascer de novo, acho que todos receberam. A lagarta adormece na terra imunda para ressurgir na alegre borboleta que plana. A semente sucumbe no solo a fim de dar lugar ao arvoredo que triunfa acima do chão. O ramo de excerto modifica a estrutura primitiva da planta ou a multiplica em plantas novas. Assim, não obstante teus sofrimentos e sucessos, pode renascer para a alegria, tens o dever de nascer de novo, porquanto, luzindo a oportunidade, não te podes entregar a decepções injustificáveis, nem a conclusões infelizes. Cada dia é bênção nova, cada minuto faculdade espontânea de crescimento. Ninguém há que esteja vencido, senão quando abandona a luta. Indispensável travar a batalha final, que sempre ocorre no campo imenso do próprio eu, onde se refugiam inimigos soezes, que se disfarçam com as alcunhas de desânimo, egoísmo, orgulho, presunção, remorso, soberbia, quando não assume expressões mais sórdidas e cruéis. Disse Jesus: é necessário nascer de novo. Não adies hoje o teu renascimento moral, pensando já na próxima conjuntura carnal. A reencarnação vindoura será, sem dúvida, a continuação da reencarnação em que te encontras. Começa agora esse amanhã que anelas e envida todos os esforços para triunfar. Se Maria de Magdala pensasse com desânimo e tivesse sido vencida pelo medo, não seria o exemplo da cristã decidida que nos constitui modelo correto. O Evangelho, assim, é precioso legado de homens e mulheres que se tornaram heróis da fé e da renúncia após experimentarem todas as vicissitudes. Diz então: recomeço a viver, estou nascendo de novo. Joana de Ângeles, do livro Celeiro de Bênçãos. Meus queridos irmãos, muito boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar em nossos corações, nos amparando e nos fortalecendo cada vez mais. Primeiramente, queria agradecer ao convite da instituição, que gentilmente nos oferece a oportunidade para o trabalho, porque o fato de a gente estar tirando os textos da codificação do Evangelho de Jesus, os assuntos para tratarmos nesta noite, nós somos impelidos também ao estudo. E isso é muito importante para nós que estamos dentro da doutrina espírita, até porque os conhecimentos espíritas estão sendo muito difundidos em todos os meios culturais, jornalísticos, televisivos. E é importante que nós, como espíritas, quando levantamos a bandeira espírita, tenhamos a compreensão do que é a nossa doutrina, do que é a doutrina espírita, não para criticar ou discutirmos religião com ninguém, mas porque certamente essas pessoas que também assistem esses meios de divulgação da doutrina espírita certamente terão dúvidas, e quando tiverem essas dúvidas, certamente irão recorrer aonde nós, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente familiar, Então, daí a importância do espírita ter o conhecimento da sua doutrina, ter o conhecimento da religião que segue. E na noite de hoje nos foi sugerido um tema para abordarmos, que está em duas questões do Livro dos Espíritos. Está dando para ver de trás? Quer que apague? Se quiser apagar, não tem problema, pode apagar. Para mim não vai fazer muita diferença, até porque eu fiz uma cirurgia
recentemente nos olhos. Então, assim, estou vendo um monte de luz. Ainda bem que eu não sou médico, porque eu não vou diferenciar quem é espírito e quem é encarnado. Então, a minha vista ainda está um pouco debilitada, ainda estou me recuperando de uma cirurgia que eu necessitei fazer na vista. Até por isso, quando eu vim mais devagarinho, porque estava à noite, a estrada não está muito favorecendo muito, mas então, estando escuro, estando claro, eu não vou ter como ler o livro mesmo, a gente vai ter que ler aqui no quadro, está ótimo. Então, meus irmãos, nós trouxemos para o estudo desta noite duas questões do Livro dos Espíritos, a 549 e 550, que fala de pactos. A gente vai procurar, na medida do possível, entender o que são esses pactos e de que forma a doutrina espírita compreende, explica e elucida esse tema. São duas questões, mas de uma profundidade muito grande. Primeiro, nós vamos recorrer ao Aurélio. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra pacto significa ajuste, convenção, contrato. Isso é, um acordo entre duas as partes para se obter algo de interessante para ambos. E aí a gente vê nas próprias histórias, nas mitologias que nós temos, nos contos das histórias sobre pactos. E essas histórias já ressurgem, já começam a surgir desde quando a humanidade se entende por si. Nós vemos muitas situações, muitas histórias, inclusive algumas até relatadas como fatos históricos, de pactos entre homens e espíritos, ou entre homens, ou a figura fictícia e imaginária, do demônio, ou de Satanás, ou daquelas figuras diabólicas, com a intenção de se obter alguma coisa em troca. E interessante, que esse pacto entre humanos e as forças do mal, que são sempre bem antigas, na maioria dessas histórias, sempre o homem sai perdendo. A gente vê em muitos filmes, em muitas alegorias nos dias de hoje, que normalmente o homem é carregado lá para as trevas, normalmente perde aquele ser malvado, aquele espírito ainda desprovido da consequência moral, acaba sempre criando uma artimanha para sair ganhando. A gente entende muito essa questão de pactos, a gente vê muito essa questão desses pactos dessa forma. E é interessante como a doutrina espírita, até mesmo com essa questão fabulosa, de fábula, de crendice, nos traz o aprendizado, à luz da terceira revelação. Na pergunta 550, quando Kardec questiona se essas fábulas, essas questões de pactos, feitiçarias, se isso tem algum fundo de verdade, a espiritualidade fala o seguinte: todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. E são nesses sentidos morais que nós vamos estar abordando, essas questões morais que essas fábulas nos trazem é que é o interessante para a gente. Na pergunta 549, Kardec pergunta à espiritualidade: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? E a resposta, por ser muito extensa, e cada trecho dela nos traz um pequeno aprendizado. Então, dessa forma, eu dividi as respostas para que nós pudéssemos compreendê-las melhor. A primeira parte da resposta é a negativa: não há pactos. Na verdade, não existe a questão de pactos entre pessoas e espíritos. O que Kardec, o que a espiritualidade quer dizer com isso? Não existe nenhum meio em que eu possa pegar um espírito,
né, e pela minha vontade fazer com que ele me obedeça, ou vice-versa, né? Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Não existe uma imposição de vontade. O que existe, na verdade, são simpatias de naturezas entre as pessoas que desejam realizar alguma coisa de errado com os espíritos que também desejam realizar aquela mesma coisa de errado. É meio que o Divaldo Pereira Franco já nos falava sobre isso, que essas questões de sintonia normalmente se dá do plano encarnado para o plano espiritual. Essa simpatia que acaba atraindo os espíritos, né, com essa intenção ilusória dos pactos, né, se fazer alguma coisa em favor da minha vontade, vem da nossa simpatia, do nosso psiquismo que criamos em função de algo positivo ou negativo. O que a gente vai ver mais na frente, que a questão de pactos, contrato, acordo, não é apenas voltado para as intenções negativas, né? Existe também esses contratos, acordos em prol de assuntos positivos. E na segunda parte, Kardec explica, né, ele dá um exemplo para que fique mais claro essa sintonia, né, essa simpatia entre o plano físico e o plano espiritual, para que haja essa atração mútua, né, ou duas entidades, uma encarnada e outra desencarnada, se juntem para algo em comum. E ele dá um exemplo interessante. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho. Imagina, ninguém aqui tem bronca do vizinho. Somos todos espíritas, né? Já na casa já do mundo de regeneração. Ninguém aqui fala mal dos outros, né? A nossa querida companheira Rita Cury nos fala isso, né? Que o espírito ele é muito caridoso, né? Ele caridosamente fala mal do próximo, né? Ah, aquele companheiro tadinho, mas ele fez isso, isso e isso, né? Ah, o nosso vizinho, aquele homem dali, eu oro muito por ele, né? Mas eu vi ele fazendo isso, isso e isso. Então, ainda é da nossa natureza termos determinados sentimentos equivocados com relação ao nosso próximo. E quando nós sentimos esse sentimento de atormentar o nosso vizinho, e muitas das vezes não sabemos como fazer, como colocar em prática, mas nós já o colocamos em prática em pensamento. E isso irradia uma onda mental em torno de nós, como se fosse uma emissora de rádio. Somos uma antena de rádio emitindo sinal. E nisso tem um monte de espíritos ao nosso redor que fica lá na sintonia do rádio, buscando um sinal que se afinize com o sinal dele. Opa, captei um sinal. Se eu captei esse sinal, eu vou sintonizar porque eu gosto desse sinal. Esse sinal que nós que somos a antena emitimos, está dizendo o seguinte: eu não gosto do meu vizinho. Eu não desejo bem para o meu vizinho. E esse espírito que recebe esse sinal, ele está entrando na mesma sintonia, ele tem o mesmo desejo que nós temos de fazer o mal ao nosso vizinho, de não desejar o bem a ele. Então nós chamamos espíritos inferiores que, como nós, só querem o mal e que, para te ajudarem, exige que também os sirva em seus maus desígnios. Nós chamamos ele para próximo de nós. E aí, quando nós o convidamos para entrar na nossa porta, no nosso coração, né? Quando abrimos as portas do coração para esse companheiro, ele se aloja. Aí ele quer sentar, cruzar as pernas e ser servido, né? E aí ele começa com aquela sintonia que nós já temos, ele começa a nos imantar
com aqueles desejos. Aí nos surge uma ideia: eu bem vou fazer isso com aquele companheiro. Às vezes a ideia nem é nossa, mas sim, por termos já aquela sintonia inicial de fazer mal àquele companheiro, aquele espírito já começa a nos manipular. Aquele companheiro espiritual já começa a lançar ideias que nós já estávamos querendo mesmo. Então ele já começa a lançar ideias de como nós colocaríamos em prática aquele pensamento que nos uniu. Então, a espiritualidade nos fala que nós é que chamamos esses espíritos para esse, entre aspas, acordo em fazer o mal, para esse acordo em promover ações incorretas e indesejadas. E um detalhe, essa situação nos mostra ainda que não se trata de magia sobrenatural, mas sim de um efeito decorrente de leis puramente naturais, no entanto, que são mal compreendidas. A força do pensamento, ela tem uma amplitude enorme. Quando nós focamos numa pessoa e desejamos sentimentos negativos para aquela pessoa, nós começamos a emitir ondas, como se fossem ondas de rádio, e chega naquela pessoa. E aí depende se aquela pessoa vai aceitar ou não essa mesma sintonia. Da mesma forma que as sintonias negativas, também a sintonia positiva. Todos nós já ouvimos muito falar na questão do magnetismo, instrumento que Jesus utilizou de forma ampla para realizar o que foram chamados de milagres, as curas que Jesus proferiu. Com a sintonia, com o seu magnetismo, com o seu poder positivo, ele conseguia curar enfermidades. E da mesma forma, quando utilizamos poderes negativos, e quando uma pessoa muitas vezes não está preparada, não está numa situação favorável, nós também provocamos enfermidades, até em nós mesmos. A ciência já comprova que a mente pode influir na questão orgânica do próprio ser. As pessoas que muitas das vezes descobrem situações como câncer ou doenças graves e se deixam abater, criam mentalmente uma condição de doença ainda mais grave, morrem mais rápido, porque a força do seu pensamento atua diretamente sobre ele próprio, degenerando ainda mais o corpo já abalado pela doença. Como da mesma forma existe o contrário, pessoas que adquirem uma doença, mas que têm uma vontade de viver tão grande, uma alegria de viver tão grande, que o médico dá 2 meses para ele, e ele vai no enterro do médico, dali uns 5 anos, 10 anos. Então o poder do pensamento, essa força natural do magnetismo que nós atraímos para próximo de nós, que nós chamamos para próximo de nós essas sintonias negativas, não tem nada de sobrenatural. A ciência já explica isso. E todos nós temos essa capacidade. Tem uma nota do Livro dos Espíritos, abaixo da questão 549, em que o autor fala o seguinte: o pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Então, é sintonia. Nós estamos em sintonia com o cosmos. Nós estamos em sintonia com aquilo que nós desejarmos, tanto com a sintonia positiva de bons espíritos, quanto também de maus espíritos. Vai depender do que eu penso, vai depender do que eu quero. Então, chegamos a uma conclusão que o pacto seria apenas uma ligação entre 2 espíritos, encarnados e desencarnados, que envolve o livre-arbítrio de ambos. Nenhum obrigou o outro a pensar daquela forma. E é interessante a gente colocar essa palavra, o livre-arbítrio, que todos nós temos.
nós, através do nosso livre-arbítrio, desejamos o bem ou o mal às outras pessoas. E esses companheiros desencarnados também, através do livre-arbítrio, desejam o bem ou o mal a outros companheiros. Aí é unir o útil com o agradável, é o queijo com a goiabada, a fome com a vontade de comer. Eu quero fazer mal, o cara também quer fazer mal, eu desejo, tenho a vontade de fazer o mal. O espírito também tem. Uniu as duas simpatias, as duas sintonias, pronto. A besteira está feita. Ainda na questão 549, a espiritualidade nos fala o seguinte: mas não se consegue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação de sua vontade? Aquilo que eu comecei a falar aqui. Nós emitimos uma onda de pensamento e que atinge a todas as pessoas. Porém, dependendo da minha forma de agir, dependendo do meu psiquismo, essa onda mental pode chegar até mim e não me afetar. Ou essa onda pode chegar até mim e inclusive despertar sentimentos de compaixão para com aquela pessoa. É interessante quando a gente observa e quando a gente sabe que muitas das vezes uma determinada pessoa não gosta da gente. Nós que somos espíritos bem evoluídos, nós não queremos guardar rancor dessa pessoa, pelo contrário, aquela pessoa chega, a gente olha de olho virado: ô meu irmão, como é que você está? A gente normalmente reage assim, nunca pensamos o contrário. Mas é interessante quando a gente percebe que alguém não nos deseja bem. E a gente sente, quando a gente está próximo dessa pessoa, uma vibração um tanto quanto negativa. A gente não tem aquela mesma alegria. Vamos colocar em palavras que a gente possa compreender melhor. Chega ali o jovem está namorando, chega ali a namorada dele, que ele já não viu há uma semana, os olhos chegam a brilhar, porque ele tem um sentimento de amor, de carinho por aquela pessoa, que é totalmente diferente se ele chegar ali e ver o ex-namorado dela, que muitas das vezes existe aquela rixa e que não gosta dele e cria aquele sentimento, cria aquela vibração negativa. São sentimentos bem diferentes. Então, quando nós muitas das vezes não sabemos que uma pessoa não nos deseja bem e sentimos isso, muitas das vezes quando nós já despertamos uma consciência um tanto mais elevada, essa sensação nos causa o sentimento de orar por aquela pessoa. Até porque Joana de Ângeles nos fala que o mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem, e sim o mal que eu faço aos outros. E o bem que me faz bem não é o bem que eu faço a mim, e é o bem, sim, o bem que eu faço aos outros. E Jesus também nos ensinava isso, de dar a outra face, dar o outro lado, dar o sentimento inverso àquele que chega para nós. Então a espiritualidade nos explica que se o nosso vizinho tiver uma conduta digna, e mesmo com as nossas influências negativas, somadas dos companheiros que nós chamamos para nos ajudar, essas intervenções não irão interferir na vida dele. E interessante que lá na questão 551, fugindo até um pouco da questão dos pactos, falando um pouco da questão de feitiçarias, talismãs e objetos sagrados, Kardec faz uma pergunta: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? A espiritualidade dá uma resposta simples e clara: não, Deus não permitiria. Em que sentido? A espiritualidade, na questão seguinte, nos fala que em determinados casos Deus sim permitiria que alguém sofresse a intervenção, a influência de outros espíritos, somado
a influência também de pessoas que desejam também fazer o mal, mas apenas com o intuito de fazê-los passar por uma provação necessária às suas evoluções. E é bem comum que nós compreendemos isso, porque muitas vezes aquela pessoa também tem aqueles sentimentos negativos, também tem uma sintonia ou causou um mal a alguém, e esse mal certamente será reparado através de uma provação. Mas se aquela pessoa, dedica-se ao bem, se cerca de sentimentos positivos, Deus não permitiria que ele sofra a intervenção negativa de outros espíritos. E a espiritualidade coloca dessa forma, até para ser uma forma mais simples. Mas nós compreendemos que também não é nada de sobrenatural, nada mais é do que uma explicação científica. A minha sintonia não está de acordo com a sintonia deles. Então, automaticamente, essas vibrações chegarão até mim, mas não irão me impedir de realizar as atividades benéficas que eu faço. E aí vem a pergunta 550. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás ou a espíritos malfazejos para obterem certos favores? E aí foi aquilo que eu falei do fundo de verdade que as fábulas têm, e que Kardec, inclusive a espiritualidade, coloca aqui. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Mas por que existe esse ensinamento moral nessa questão de pactos onde se vende a alma em troca de alguma coisa? Lembra que eu falei para vocês que normalmente nessas culturas que nós compreendemos ou que nós vemos de pactos, até em filmes, tem muitos filmes que falam sobre isso. Vamos com o mais recente agora, Motoqueiro Fantasma e outras coisas mais que alegam a questão de pactos com criaturas demoníacas. Sempre, a pessoa leva a pior, A figura demoníaca, ela sempre dá um jeitinho, uma artimanha de enganar para poder pegar a alma da pessoa, E por que isso acontece? Muitas das vezes, os nossos pedidos, esses nossos desejos de obtermos favores, consiste pura e simplesmente em questões egoístas. Talvez não, quase sempre, constitui sempre ou na grande maioria das vezes de questões egoístas. Vamos pegar alguns exemplos, vamos dar alguns exemplos. A pessoa tem uma doença terminal, sabe que tem aquela doença terminal e figuramente deseja lá fazer um pacto, um acordo para que um espírito lhe possa retirar aquela doença terminal. Vemos aí o egoísmo. Nós compreendemos que necessitamos das enfermidades para sanar débitos do passado. Ou então é muito comum, aquela pessoa que deseja um grande amor, um amor impossível, e cria aquela ilusão do pacto para conseguir aquele amor, puramente paixão material. Então, esses sentimentos, esses sentimentos que envolvem essas lendas fantásticas, que figuram a questão dos pactos, está completamente ligada à satisfação de atos egoístas. E na complementação da resposta da questão 550, nos fala isso, nos explica melhor isso. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Se eu vim pobre, se eu vim na condição de obter, de ter uma vida humilde,
é que com certeza na vida passada eu não fiz alguma coisa com a riqueza, ou não a utilizei de forma adequada. Se eu venho desprovido da beleza física, é porque com certeza em vida anterior eu também não fiz bem o meu papel com a beleza física. Se eu venho com uma deficiência, né, uma carência, uma ausência de algum órgão, é porque eu preciso, e através da providência divina, eu passando por aquela situação, eu conseguiria compreender-me melhor como espírito em evolução e ultrapassar, né, aquela barreira imposta a mim por mim mesmo. Porque as provações nada mais são do que situações que nós vemos a necessidade de passar para conseguir ultrapassar aqueles obstáculos. Então, quando o indivíduo pede o auxílio de espíritos para obter qualquer situação que faça-o rebelar-se contra a providência divina, ele renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Então, quando vem uma prova no qual eu preciso suportar nesse mundo, e eu me recuso, eu me revolto com essa escolha que eu mesmo fiz, que na grande maioria das vezes somos nós que escolhemos o gênero das provas que queremos passar, e eu me revolto com aquilo, eu estou criando um empecilho para mim mesmo. Eu estou criando mais um empecilho. Eu já tinha um, estou criando mais um, né? Então eu acabo me rebelando com relação à lei de causa e efeito, que é uma lei universal, a lei de ação e reação. Então eu começo a desejar ir contra as leis naturais que são imutáveis, e isso gera consequências. E quais são essas consequências? Na última complementação da resposta 550, eu sofrerei na vida futura as consequências desses atos. Então, quando eu desencarnar, né, eu irei para ambientes de sofrimentos em função daqueles atos equivocados que eu tive. E daí vem aquelas lendas de que o diabo vem e arrasta a alma do camarada, e a alma do camarada vai lá para o inferno, né, onde vai sofrer eternamente. E muitos desses conceitos, muitas dessas associações, têm justamente esse fundo de lógica moral. Não que a pessoa vá sofrer eternamente nas regiões trevosas, mas ele terá sim que responder pelos seus atos equivocados que teve ao desejar suplantar os desígnios da providência divina, ao buscar ignorar aquelas provas que ele precisava passar na terra, e muitas das vezes criando sintonias desreguladoras ao seu redor e trazendo consigo ou interferindo também na vida de outras pessoas que estão ao seu lado. Então ele terá que arcar com a responsabilidade dessas situações que ele mesmo criou. Daí a explicação para a qual a espiritualidade nos fala que dessas fábulas encerram um ensinamento em um sentido moral. Não que vá queimar eternamente, porque nós sabemos que não existe sofrimento eterno, mas a pessoa terá que resgatar de alguma forma e, consequentemente, terá que haver algum sacrifício dos erros que cometer nessa vida. E aí eu trouxe aqui, lá para frente, eu trouxe aqui alguns questionamentos que normalmente são feitos a respeito dessa colaboração espiritual para os nossos desejos incorretos, né? Alguns questionamentos sobre essas questões de pactos, sobre essas questões de vendas de almas, né? E eu consegui filtrar alguma coisa em alguns sites, achei muito interessante as questões e vim trazer para cá para a gente poder conversar um pouco sobre isso.
Quais as consequências dos acordos entre os encarnados e desencarnados visando os bens materiais? E é interessante porque a gente acaba criando em torno de nós uma sintonia e nós acabamos cada vez mais nos afundando nessa sintonia. Por quê? Porque a gente, como eu falei, nós somos como antenas de rádio. Nós emitimos uma onda mental, né? Um espírito capta essa onda e vem até nós e começa a compartilhar conosco os seus pensamentos também. Aí não sou só eu pensando, sou eu pensando e o espírito colaborando com o meu pensamento através do pensamento dele. Só que não vem só um, aquele um normalmente está acompanhado com o outro, né? E aí o outro também capta essa sintonia. E se nós tivéssemos a capacidade de ver, nós veríamos que teria uma verdadeira legião de espíritos ao nosso redor, nos fervilhando a mente com ideias que nós primeiramente desejávamos, que seria o da prática do mal. E aí esses espíritos irão incentivar cada vez mais aqueles desejos negativos que nós tínhamos. Se seria o desejo para a bebida, automaticamente, junto com o nosso desejo, e o desejo deles, não seria só uma pessoa querendo beber, seriam várias pessoas querendo beber, né? Imagine se a gente tivesse, vamos fazer uma comparação com o plano físico, né? Eu gosto de beber, mas desejo parar. Mas tenho aquele sentimentozinho ainda, que vontade de tomar. Aí chega um amigo e bate das minhas costas: Eduardo, vamos tomar uma geladinha? É por minha conta, eu pago. Ah não, não quero não, porque eu estou tentando parar, não desejo. Aí chega mais dois amigos e começa: ah não, vamos lá, né? Então não é mais a minha vontade só. Eu já tenho aquela vontade no fundo de consumir a bebida. Só que junto da minha vontade tem um grupo de pessoas me incentivando. E nós acabamos cedendo a essas situações, porque na verdade é o nosso desejo. Aquela pessoa que deseja praticar o mal da mesma forma, ele já tem em si aquele desejo, atrai para si inúmeros outros companheiros. E aí não é apenas um que deseja praticar o mal, são vários. Junta ali uma coletividade de pensamentos negativos. E, consequentemente, né, nós vamos nos afundando cada vez mais nesse desejo. Lógico que, a partir do momento em que eu consiga, através do meu desejo próprio, superar esses sentimentos, né, mudar a sintonia do meu rádio e colocá-lo numa sintonia diferenciada, automaticamente eu também estarei atraindo para próximo de mim espíritos que vão me incentivar, né, a deixar aquele sentimento de lado. Por isso que as sintonias, tanto os pactos, né, que são os acordos entre encarnados e desencarnados, podem acontecer tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Existem pactos, a gente vê alguns cartazes: pacto pela vida. Olha que coisa bonita, né? Uma pessoa ou um grupo de pessoas deseja, né, promover ações para valorizar a vida. Consequentemente, estará atraindo para próximo de si inúmeros outros espíritos que também desejam favorecer a vida, né, que são contra o aborto, que são contra a violência, que são contra desregramentos acentuados, né? Então olha que coisa boa, pacto pela vida, né? Pacto anti-aborto. Então existem esses acordos também de forma com vibrações positivas, e nós podemos contribuir com isso, né? Vamos criar um acordo aqui para vibrar por pessoas que estão no hospital. Vocês acham que a gente vai estar sozinho? De maneira nenhuma.
Teremos uma equipe enorme de espíritos que vibram da mesma forma. Então, as consequências desses acordos entre encarnados e desencarnados, visando os bens materiais, é um florescimento do egoísmo. A pessoa vai se afundando cada vez mais e fica cada vez mais difícil retornar, mas lógico que é possível, mesmo que seja através do sofrimento. Uma outra questão: esses acordos podem gerar obsessões? Em função de bens materiais é quase certo, é batata, tá? Você começa a ter um monte de espíritos com aquele pensamento negativo em torno de você. Consequentemente, aquilo vai gerar a tal ponto uma mistura que você não vai saber o que é seu pensamento e o que são os pensamentos dos espíritos que estão ali. E como Kardec, a espiritualidade já nos fala, a influência dos espíritos na nossa vida, eles nos influenciam muito mais do que nós possamos perceber. A influência dos espíritos na nossa vida é maior do que aquela que nós conseguimos observar. Eles nos influenciam, muitas das vezes são eles que nos dirigem. E isso se dá muitas das vezes na questão da obsessão, ou chega até mesmo a situações mais graves, como subjugação, em que o espírito controla totalmente a mente daquele indivíduo. Uma outra questão: estes acordos se rompem com o desencarne? É interessante que o Pai Celestial nos dá a capacidade de deixar todos os bens materiais aqui quando desencarnamos. Mas em compensação a gente leva todo um testamento, toda uma herança de atos e ações que nós praticamos. Levamos tudo isso conosco, levamos tudo isso para o plano espiritual e também as nossas sintonias. Se nós vibramos por coisas positivas aqui na Terra, vamos dar um exemplo: Bezerra de Menezes, que ao desencarnar estava sendo recebido por uma pleiade de espíritos, de luzes, e ao olhar pela janela, ele observava uma verdadeira multidão de espíritos desencarnados, todos ali para receber aquele espírito com um sorriso e com uma vibração positiva, porque a grande maioria daqueles espíritos que estavam ali foram socorridos por Bezerra de Menezes. Imagina o que os próprios espíritos nos falam no desencarne de Chico Xavier. Imagina a festa no bom sentido, né? Quando a gente fala festa, muita gente já associa a coisas equivocadas. Mas imagina a alegria espiritual, né? Quando recebe aquele ceareiro do Evangelho novamente na pátria espiritual. E imaginem também como é que não chega no plano espiritual uma pessoa que durante a sua encarnação, né, só procurou sintonias negativas, só buscou, né, pensamentos e só realizou atos também equivocados. Vocês acham que vai estar lá André Luiz de braços abertos para ele? Pelo contrário, ele vai com a mesma sintonia que quando estava aqui. E da mesma forma vamos estar para receber ele lá do outro lado, os mesmos espíritos negativos e com as mesmas inclinações negativas que ele os chamou enquanto estavam encarnados. Naquele filme Ghost, um filme já bem antigo, mas eu acredito que a maioria aqui já tenha visto, nos mostra bem essa realidade, né? Quando aquele rapaz lá que cometeu aqueles crimes, quando ele desencarna, começam a aparecer inúmeras sombras que o arrastam para regiões trevosas, né? Isso no filme está bem claro. Mas aquelas criaturas que o arrastavam já estavam com ele já há muito tempo, desde quando ele estava encarnado.
E quando ele foi para o outro lado, nada mais fizeram do que chegar lá. Ó, você nos atraiu para próximo de você quando você estava encarnado. Agora é a nossa vez, vem para perto da gente, né? E segura a pessoa ali. Em muitas reuniões de desobsessão, a gente percebe a vida de muitos espíritos sofredores que eram literalmente aprisionados por entidades de pouco conhecimento, né, de pouca elevação, e muitas das vezes, quando chegavam na casa espírita, nos contam dos sofrimentos e do sacrifício que eles tiveram para conseguir se libertar daquelas pessoas. Só que esse aprisionamento era mais mental do que propriamente através de correntes, até porque não se tinha mais o corpo físico. Então era um aprisionamento psicológico, era um aprisionamento de sintonia. Mesmo desencarnado, nós permanecemos com as mesmas sintonias de que quando encarnado. E duas questões aqui interessantes, né? A gente entende que pacto é acordo, né? E muitas das vezes algumas pessoas veem muito essa questão do acordo. Eu peço uma coisa e dou outra em troca de algo que eu consiga, né? E essas duas perguntas aqui acredito que sejam de pessoas da religião católica e que tiveram um interesse pelo assunto e lançaram essas duas questões que eu achei muito interessante. A primeira: aquele que pede a Deus uma graça em troca de alguma coisa está fazendo pacto? Qual a consequência disso? Tem um ditado que fala que de boas intenções o inferno está cheio. Isso é um ledo engano, porque nós sabemos que a intenção é o que diz tudo. Muitas das vezes a pessoa não tem a capacidade de realizar aquilo que ela tinha intenção de fazer, mas quando ela tem a vontade, quando ela tem a intenção, ela gira em torno de si uma vibração em relação a essa intenção positiva. Da mesma forma, quando uma pessoa pede uma graça ou algo a Deus, e mesmo que por falta de conhecimento, né, por ignorância, queira retribuir em troca com algo, se for do merecimento dela, ela receberá. Porque é interessante que às vezes a gente raciocina que Deus pensa como os homens, né? Deus vai querer alguma coisa em troca de algo, porque nós homens somos assim. Nós vamos ao supermercado, pegamos um material e damos outro em troca, que é o dinheiro. Só que Deus, Ele não vê, não tem nada que nós tenhamos de material que seja proveitoso para Deus. Então, nada de material, de troca que nós possamos dar a Deus, vai servir para Ele. No entanto, muitas pessoas fazem isso pela questão realmente do não conhecer, né? O caso lá que Jesus nos conta, né, daquela viúva que deita, um termo hebraico, né, que doa apenas uma moeda, ao contrário do doutor da lei que vai lá e derrama várias moedas em oferenda. O que vale é a intenção. Se aquela pessoa teve a intenção positiva, teve a fé, teve a coragem, principalmente se teve a determinação para lutar, com certeza ela receberá. Se tiver dentro dos méritos dela receber aquela graça, né, ou aquele alívio na sua encarnação, ela receberá, independente se dá alguma coisa em troca ou não. E a espiritualidade nos fala, nós, lógico, que já temos o conhecimento da terceira revelação, que se desejarmos, né, que o bem chegue até nós, que nós também possamos fazer o bem. Porque nós, como somos reencarnacionistas, nós sabemos que muitas das vezes o que nós fazemos agora, nós só vamos resgatar na próxima, né? Então, eu tenho aquela enfermidade, mas vou lá fazendo bem, vou visitar o hospital, vou ajudar, vou trabalhar na casa espírita, vou varrer, né? Eu
Eu posso até não conseguir sanar aquele mal orgânico nessa encarnação, mas é fato, é lógico, com certeza eu vou estar atraindo para mim situações, vibrações salutares que irão me proporcionar na próxima existência, né, uma consciência cósmica muito mais avançada. Então, Deus não necessita de nada material nosso. O que Ele nos pede, e nós temos o livre-arbítrio para fazer ou não, é que praticamos o bem. Amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas, se uma pessoa que pede essa graça, independente de se dar alguma coisa em troca ou não, se ela tiver o merecimento, ela irá receber. E uma última pergunta: os dizimistas, o que é dizimista? Aquela pessoa que dá o dízimo, né? Que dá a contribuição em dinheiro. As igrejas ou as outras instituições religiosas, nós sabemos também, a própria casa espírita necessita de alguma forma do dízimo, né? Em troca de bênçãos, também estão nessa última categoria, na questão de pactos. Mais uma vez vem a questão da intenção. Todas as instituições, seja espírita, católica, umbanda, candomblé, budista, ela tem a necessidade de se manter. Nós não estamos tão evoluídos para plasmar aqui uma parede. Eu tenho certeza que essa reforma que foi feita aqui não foi plasmada pelos espíritos superiores. Foi através do suor, do cimento e do dinheiro para comprar o material. Então, quando essa doação, né, ela é feita com a finalidade de manter as estruturas, manter a instituição, ela em momento nenhum é considerada um pacto. Na verdade, é uma necessidade da instituição, né? E aí é o que eu falei, vale muito a intenção. Se uma pessoa chega, oferece um dinheiro à instituição e quer em troca que os espíritos, é muito comum isso no nosso meio, né? Chamar os espíritos faxineiros. Não, vai lá e dá uma faxina na minha casa, tira tudo quanto é coisa ruim, né? Como se o espírito tivesse tempo para faxinar. Tem muita coisa mais importante para fazer. Faxina quem tem que dar é nós mesmos, né? Mas quando uma pessoa chega e oferece um dinheiro ou um bem material com essa intenção, lógico que ela não vai receber essa bênção. Lógico que ela não vai receber. Em um momento nenhum isso vai ofender a Deus, porque Deus não vai precisar daquele dinheiro. A casa espírita até vai. Só que é importante que quando uma pessoa chegue a falar nesse ponto, nós, como eu falei no início, que somos espíritas, que temos o conhecimento e temos a obrigação de divulgar da forma correta, expliquemos a esse companheiro como funcionam as coisas. Uma vez lá chegou uma companheira lá no atendimento que nós fazemos, graças a Deus, Deus acho que iluminou, ela veio para mim, né? Porque até tinha outros companheiros que talvez não respondesse, porque é aquela questão, para a gente não magoar o coitadinho, vamos falar o que ele quer. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Nós devemos falar a verdade, mesmo que a verdade doa. E chegou uma companheira nos fazendo um pedido a mim, né? Para que a gente arrumasse um jeito da espiritualidade de ir lá e separar o marido da esposa, porque ela era amante do marido. Olha que saia justa. O que a gente vai fazer? Tá bom, minha irmã, a espiritualidade vai lá e vai varrer o seu campo. De maneira nenhuma. Nós temos a responsabilidade de informar aquela pessoa que as coisas não funcionam desse jeito, que não é troca, até para que ela possa, para que nós possamos fazer a caridade para com aquela pessoa, de elucidá-la. E da mesma forma, quando chega uma pessoa oferecendo um dinheiro, toma isso aqui, é para a espiritualidade me proteger. Nós devemos orientá-lo. A espiritualidade não protege um troco de dinheiro, e sim um troco de sintonia. Faça coisas boas que receberá a bênção e a proteção e a companhia dos bons espíritos. Aí, se ele quiser deixar o dinheiro para a instituição, bem, né? Se ele quiser voltar e botar no bolso, é o livre-arbítrio dele, mas também ele tem esse direito, assim como todos nós.
O tempo já esgotou. Eu queria agradecer a todos vocês, desejando muita paz, muito amparo na espiritualidade, e desejando sinceramente que todos nós vibremos de forma positiva para nos melhorar e para melhorar o mundo onde vivemos. Muito obrigado a todos.